Sim, Luciano. Sim, Augusto, claro. Maravilha, então. Então, vamos lá, vamos começar. Boa tarde a todos. É um grande prazer para mim fazer essa introdução aqui do meu amigo Luciano Silva, que vai apresentar um seminário para a gente, Analyzing Genetic Diversity and Applied Genomic Selection Methods for Plant Breeding. Um título bastante interessante, e conhecendo a qualidade das coisas que o Luciano faz, eu tenho certeza que vai ser um excelente seminário. Então, muito obrigado, Luciano, uma enorme oportunidade para todos aqui, a gente ouvir você falando, né? Falando brevemente sobre o Luciano, eu tenho um script aqui, mas eu vou tomar a liberdade de furar um pouquinho, vou falar alguma coisa, mas vou dar algum relato pessoal a respeito do Luciano também. O Luciano tem graduação em agronomia, engenharia agronômica pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em genética e melhoramento pela Universidade de Viçosa também, doutorado em estatística pela North Carolina State University, nos Estados Unidos, e pós-doutorado pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele trabalha no desenvolvimento e implementação de novos métodos estatísticos para análise e visualização de dados no software Jump Genomics, um produto do SAS Institute. Para mim é um grande prazer falar a respeito do Luciano, que eu conheço ele há bastante tempo. Quando eu estava nos Estados Unidos, na North Carolina State University, o mesmo lugar que ele fez o doutorado, um dia eu recebi um e-mail dele, a gente não se conhecia, ele estava indo para lá para fazer o doutorado, ele tinha recém terminado o mestrado no Brasil, estava entrando em contato com os brasileiros que estavam lá e foi fazer doutorado sob supervisão, ele era sob orientação do Dr. Xiaobeng Zheng, que era o supervisor do meu pós-doc. Ele foi para lá com uma bolsa muito prestigiosa, que é a bolsa CAPES Fulbright, porque ele tem um currículo brilhante, ele se formou em primeiro lugar na universidade dele, ele é uma pessoa brilhante, e foi para lá para fazer o doutorado, e por uma dessas coisas, dessas contingências da vida, a Fundação CAPES Fulbright, você me corrija se eu entendo errado, Luciano, mas a Fundação CAPES Fulbright inscreveu ele no programa de estatística e não no programa de bioinformática. E eu não sei se vocês sabem, mas o programa de estatística dos Estados Unidos, ainda mais da North Carolina, é um programa super difícil, dificílimo. E o Luciano foi um dos melhores alunos que já passou por lá, todo mundo falou isso, quer dizer, um orgulho para todos os brasileiros. O próprio Xiaobeng sempre falou que foi um dos alunos mais brilhantes que ele já teve a oportunidade de trabalhar, e não foi diferente com ele no doutorado. Ele foi para lá e foi um orgulho muito grande para nós. Depois, quando ele terminou o doutorado, ele voltou para o Brasil, passou uma temporada, para o meu orgulho e para minha satisfação, como pós-doc no meu laboratório aqui em Piracicaba. A gente trabalhou junto, fizemos alguma coisa, temos algumas publicações em conjunto, né? Eu sempre admirei muito a qualidade do trabalho dele, ele como pessoa também, que é uma pessoa extremamente gentil, um grande amigo que a vida me apresentou, né? Os artigos e o trabalho que ele fez no doutorado eu recomendo para os alunos da minha disciplina, das disciplinas que eu dou na pós-graduação, que são assuntos de referência, tanto a revisão que ele fez de mapeamento de QTLs, que é uma das melhores que eu conheço, se não for a melhor, o trabalho dele de expandir os modelos MAM para multi-trait e multi-environment também é absolutamente uma referência na área, né? Então, é com grande prazer que eu apresento aqui o Luciano, uma das pessoas que todos os brasileiros têm orgulho de trabalharem. Não me lembro a última vez que a gente se encontrou pessoalmente, mas é muito provável que tenha sido numa celebração do Ano Novo Chinês, no meio do meio do pessoal de Wuhan, Luciano. No começo de 2020, e a gente estava no meio de um monte de chinês de Wuhan. Acho que as pessoas aí devem entender que o que estava acontecendo no mundo no começo de 2020 para a gente estar numa situação que nem aquela. Felizmente não pegamos Covid, felizmente nada aconteceu com a gente. Tomamos uma caipirinha, demos umas risadas e foi sempre um prazer. Com vocês, então, o Luciano Costa e Silva vai fazer a apresentação do seminário dele. Obrigado a todos pela presença. Augusto, muito obrigado pela introdução. E sempre um prazer estar conversando com o pessoal da Exalc. É um lugar que eu gostei muito de passar aí praticamente 2 anos. Mudou a minha vida, literalmente, que minha esposa é formada, eu acabei encontrando ela casando aí. Então, foi uma mudança. Esse não foi erro, não. O erro do programa de informática foi um erro também. Mas um erro que deu certo. Claro, deu muito certo, é verdade. É verdade. Eu pedi a inscrição para o programa de bioinformática nos Estados Unidos, a gente não tinha liberdade de a gente mesmo fazer a inscrição, não. Quem fazia, o pessoal da Fulbright, da CAPES, fazia em até 3 universidades. Você indicava os locais e eles faziam a inscrição. Bom, fizeram a inscrição no programa errado, mas eles me admitiram de qualquer maneira, foi muito bom.
E eu acho que foi melhor do que fazer bioinformática. Nada contra a bioinformática. Verdade, mas o destino escreve certo, às vezes por linhas tortas, como a gente costuma dizer, né? Vamos ver se o seminário hoje vai sair bem também. Pessoal, é o seguinte, eu conversei com a Jennifer por e-mail sobre... os meus slides estão todos em inglês e talvez a apresentação seja mais viável ser em português, a não ser que tenha vocês optem pelo inglês. Aí eu vou deixar, se o Augusto ou a Jennifer quiser me dar um retorno aí, para me saber como eu devo proceder. Aí acho que são os alunos que dizem. Eu acho que em princípio pode ser em português. Se alguém escreve no chat aqui para mim, pessoal, dá um feedback aqui para mim, dos alunos. Camila? Eu acho que poderia ser em português, porque não tem nenhum aluno estrangeiro no chat, aqui na reunião. Não, tá, beleza, então. De qualquer maneira, os slides estão em inglês. Quem vê depois da gravação vai ter a oportunidade de ver, pelo menos, os escritos. Esse título dessa apresentação é um pouco amplo. Pode-se subentender várias coisas por estudo de diversidade genética e também por aplicação de seleção genômica em embrião de planta. É bem amplo. O que eu proponho aqui é apresentar nesse seminário é uma coisa mais como se você fosse um cientista de dados trabalhando, pode ser numa universidade ou numa indústria, como eu viria analisar um conjunto de dados para o fim de seleção genômica, tá certo? Então, vai ser mais nessa linha. A linha não vai ser muito de... Eu tenho uma hipótese científica que eu quero responder com esse estudo. É mais em termos de aplicação, tá certo? Então, talvez seja até um pouco interessante para vocês, que eu acredito que no meio acadêmico a gente costuma ver mais apresentações no sentido de descobrir um novo fenômeno ou testar uma hipótese, coisas nesse sentido. Aqui são coisas que estão avançadas, que estão avançando, muitas delas são focos de pesquisa muito amplos, mas o que eu vou mostrar aqui é uma aplicação, como se eu estivesse usando aquilo no meu dia a dia. Meu e-mail está aqui em cima, luciano.silva@jump. Se quiser entrar em contato comigo, fique à vontade. Então, como isso vai ser uma apresentação focada na parte de análise, eu já vou entrar direto. E a primeira coisa que vocês estão vendo aí já é um sumário do conjunto de dados que eu vou usar aqui, tá certo? Ele é um dado em arroz, tá certo? Dado de melhoramento de arroz. Os artigos referentes a esse conjunto de dados estão listados aqui, se quiser olhar depois. Mas ele compreende que um conjunto de 413 linhagens, eles vêm de 5 subgrupos de arroz. Eu não sou especialista em arroz, tá certo? Eu estudei isso quando estava na graduação, mas a gente não pode nem falar que isso é especialidade. Mas tem esses 5 grupos nesse conjunto de dados. E esses subconjuntos, eles estão, é difícil ver a figura pequena, mas eles estão circulados aqui. Alguns da região do Japão, Índia, tá certo? Na Oceania. Então, é daquela região, são asiáticos, perfeito? E essas linhagens elas foram genotipadas e produziu-se SNPs, um total aqui de aproximadamente 37 mil marcadores, sem fazer uma filtragem, tá certo? Esse é o conjunto de dados que nós pegamos através desses artigos científicos. Os fenótipos ou as características que eu vou apresentar aqui, a análise, são de número de panícula por planta, o número de inflorescência, altura de planta, o tempo de florescimento em Arkansas, eu acredito que esse material foi avaliado em Arkansas, e o comprimento do grão de arroz marrom. Eu acredito que esse estudo, eu não lembro direito detalhes dos artigos, mas eu acredito que esse estudo não é para a produção desse arroz cotidiano nosso, é mais um arroz aromático, um arroz colorido,
que também existe mercado, um mercado menor, mas também existe mercado. Mas os detalhes estão todos nesses artigos, quem quiser mais informação, fique à vontade para ler. Então, qual é o objetivo desse estudo de diversidade genética? Principalmente aqui aplicado ao nosso foco final, que é a seleção genômica, é para a gente entender estrutura de população, aquelas variedades, as linhagens, elas vêm de 5 subgrupos, tá certo? Aqueles subgrupos, eles foram, são qualificações que eles classificam baseado em qualificações de grão, origem, tipo de planta. Ele não é uma qualificação em termos do genoma da espécie. É óbvio que vocês vão ver que existe uma correspondência quase um para um entre a classificação seria botânica com a classificação, vamos dizer assim, genômica. E também entender o relacionamento entre indivíduos naquela população. Às vezes, os indivíduos dentro de uma subpopulação, existem alguns indivíduos que são mais aparentados do que outros. Isso vai afetar lá no nosso modelo de predição genômica, tá certo? Por que isso afeta? Se você tiver indivíduos que são bastante relacionados, é como se o seu tamanho amostral efetivo lá de genética de populações fosse reduzido, tá certo? Por outro lado, indivíduos mais relacionados, num programa de melhoramento, quando você faz a predição num conjunto, faz o treinamento de um modelo em um conjunto de indivíduos e prediz em indivíduos que são mais relacionados, você vai ter uma acurácia maior, o que é bom. Então, aqui tem as duas, as vantagens e as desvantagens. Por exemplo, aqui, uma aplicação sem ser em modelos de seleção genômica, você pode usar esses efeitos de estrutura de população como um efeito fixo no seu modelo e aquele relacionamento mais fino entre indivíduos como uma matriz de relacionamento aleatória. Esse modelo foi proposto por esse autor aqui, Yu, em 2006, é um artigo bem citado, ele ficou conhecido aí como Q&K, em inglês, Mixed Model, bastante utilizado na literatura, para análise de associação ampla. Como eu disse no começo, meu foco vai ser mais em termos de como eu lido, como eu faço uma análise de um conjunto de dados, tendo um objetivo final. O objetivo final nosso aqui é a seleção genômica. Tem alguns passos intermediários até chegar naquele modelo de predição genômica. Eu listei alguns passos aqui, isso certamente não é exaustivo, mas iniciando aqui, por exemplo, você manda o seu material para a genotipagem, faz a genotipagem com uma plataforma, seja Illumina, seja genotipagem de sequenciamento, etc. Tá certo? Eles vão te enviar de volta um arquivo com um conjunto de dados. Esse conjunto de dados, ele vai ter os marcadores, identificação dos marcadores, e identificação também do material que foi genotipado, nesse caso das linhagens. Esse material pode já vir com algum tipo de filtro em termos de qualidade, mas certamente o analista, mesmo recebendo esse dado, ele tem que ter uma paciência de avaliar esse dado antes de submetê-lo a uma análise para produzir um modelo que vai ser o modelo de produção seu no final. É como se você tivesse uma linha de produção de carros. Você recebe as peças do carro, mas antes de você montar um carro, você tem a obrigação de verificar se aquelas peças estão de acordo com a qualidade. Então, um passo aqui que eu chamo de recodificação, geralmente você tem vários formatos que esses arquivos vêm, eles podem vir com as letras do DNA, das abreviaturas dos aminoácidos, A, C, G, T. Ele pode vir como A, B, C. Existe uma variedade, pode vir como letras, barra, outra letra, pode ser como numérico, independente. Geralmente, você precisa fazer uma recodificação, por quê? Porque a maioria dos softwares estatísticos, eles usam dados numéricos.
Eles não usam dados que são dados que não sejam numéricos. Tá certo? Então, alguma codificação você vai ter que fazer. Por exemplo, se for uma população que seja biparental, ou coisa nesse sentido, você pode fazer um teste de segregação, que seja de qualidade. Tá certo? Se for uma população de painel, você poderia fazer, se for esperado lá em Hardenberg Eclipse, você pode fazer um teste de Hardenberg. Eu chamo isso de controle de qualidade. Se você pode estimar a frequência do alelo menor, de menor frequência também, talvez eliminar aqueles que sejam têm muito pouca frequência. Quase sempre, os dados, o seu conjunto de dados apresentará dados perdidos para os dados genotipos. Então, você pode fazer algum tratamento em termos de imputação, ou eliminar marcadores, ou amostras que estejam com dados muito perdidos. E outra etapa que é muito importante, que às vezes fica um pouco subjugada, é a avaliação dos fenótipos. Você tem dois conjuntos de dados que vêm de sua mãe. Um é o conjunto que vem de genotipagem, o outro que foi avaliado, seja em caso de vegetação, seja no laboratório, ou seja em campo. São outros conjuntos de dados que, geralmente, às vezes, eles precisam de mais tratamento do que a parte genotípica, porque experimentos, principalmente aqueles de campo, eles sofrem muita influência que, às vezes, desejável, por exemplo, do ambiente, que quer estudar genoma do ambiente, ou pode ser uma coisa indesejável, de uma praga, não choveu, geado, alguma coisa nesse sentido que atrapalha o seu experimento. Então, você tem que usar as ferramentas que nós temos aí, modelos mistos, ANOVA, para tentar ao máximo corrigir aqueles problemas que tiveram. Tá certo? Problema de dados perdidos, muito comum, tá certo? Dados desbalanceados. Então, não subjuguem isso. Importante que realmente a gente faz a análise em duas etapas. Quais etapas são essas? A análise de campo, geralmente ela vem com réplicas. Eu faço, por exemplo, um desenho experimental em blocos inteiramente casualizados, ele tem uma quantidade de réplicas por cada tratamento. Então, geralmente, o que eu faço ali é estimar, ou seja, uma média daqueles tratamentos, ou os BLUPs daqueles tratamentos. Esses BLUPs, ou médias, é que eu vou usar lá no meu modelo de predição genômica, porque você poderia usar os dados com réplicas. O problema é que o mesmo genótipo ele apresentará tantas vezes quanto o número de réplicas. E se você tiver um conjunto, uma matriz genotípica que tiver milhões de marcadores, então você vai multiplicar aqueles milhões por 4, se tiver 4 réplicas, por exemplo. Então você pode imaginar que o seu conjunto de dados vai começar a ficar exorbitante, vai ficar difícil um computador suporte isso, um computador, um desktop. Tá certo? Outra coisa que pode ser feita aqui é a análise de seleção, de associação ampla. Você fazer uma filtragem aqui, por exemplo, de marcadores. É muito comum recebermos conjuntos de dados com 1 milhão de marcas. Mas você provavelmente não vai ajustar um modelo que tenha 1 milhão de marcas. Por quê? Limitações computacionais é uma. Segundo, em termos de produção, lá na linha de produção, geralmente o melhorista, ele vai querer genotipar as novas linhagens, não com 1 milhão de marcadores, mas com um número razoável, seja 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, que represente realmente o que tenha um bom poder de predição. Porque os preços de genotipagem estão caindo, mas, de qualquer maneira, se você pensar em fazer 1 milhão de genotipagens em milhares de linhagens que são produzidas anualmente, o custo ainda é alto. O seu modelo preditivo ele tem que ser um modelo robusto. O número de amostras geralmente é nos milhares e o número de preditores aqui, o P, geralmente nos milhões, tá certo? Centenas de milhares. Então, ele tem que ser não é simplesmente rodar uma análise multivariada de regressão. Provavelmente vai falhar. Tá certo? Tem que ser uma coisa mais elaborada. Por exemplo, a análise de ridge regression, ou de BLUP, ou algum outro método que tem Bayes A, Bayes B, tem uma variedade muito grande. Como eu disse, você provavelmente vai ter que fazer uma redução dos seus números de marcadores, e a gente geralmente faz isso através da cross-validação. Cross-validação é muito importante.
Porque geralmente eu tenho um conjunto de dados que eu vou usar ele para treinar e também para testar. Eu não tenho um conjunto de dados independente, eu não tenho essa regalia de ter 2 conjuntos de dados, um para treinar e um para poder testar. Então, eu vou ter que ter alguma estratégia de validação cruzada. E, por último, eu vou aplicar o que eu aprendi nessas etapas anteriores na minha avaliação de cruzamentos, o que eu chamo aqui de ciclos de melhoramento virtual. Virtual porque eu não estou fazendo na prática os cruzamentos, simplesmente deixando o computador fazer para mim. Perguntas, pessoal? Eu não sei se vocês deixam para depois ou no final, mas se tiver alguma coisa, pode falar. Então, em termos... Oi? Não, tem como aumentar um pouco a tela? Ampliar um pouco? Isso, porque tá... Deixa eu tentar aumentar a fonte aqui. Obrigado. Tem algum lugar aqui que eu consigo. Fonte. Deixa eu ver. Melhorou assim? Melhor, obrigado. Então, eu já falei sobre isso. Deixa eu só abrir aqui para vocês um conjunto de dados, que é esse conjunto de dados, os tipos de critérios que eu estou usando aqui. Eu estou usando o programa que nós temos aqui, que é o Diantenópolis. Isso não é propaganda hora nenhuma, vocês têm e devem usar o que vocês tiverem em mão, mais familiaridade. Mas aqui, por exemplo, se fosse uma população que estivesse sendo esperado que ele tivesse em Hardenberg, você pode olhar que o valor, no eixo Y aqui, são os p-valores negativos, estão tudo muito alto. Então, isso aqui, o analista já tem que ver que essa população não estaria em Hardenberg, não espera estar em Hardenberg. Se eu fizer um ponto de corte aqui para retirar marcadores que não estejam em Hardenberg, eu vou tirar todos eles, porque a significância deu altíssimo. Porque eu não espero essa população estar em Hardenberg, simplesmente. É uma mistura, às vezes, de populações, ela não vai estar em Hardenberg. Perfeito? Essa é uma qualidade que vocês devem usar, que é a frequência do alelo menor. Geralmente, na parte inferior da distribuição, nesse caso, o mínimo que é de 0,002, são marcadores que eles estão quase que monomórficos, exceto por alguns indivíduos. Manter esses indivíduos numa análise de análise pode trazer algum problema, tá certo? Porque ele tem muito pouco representante em uma das classes, é muito desbalanceado. Outra coisa que é importantíssima aqui é a proporção de nótipos que estão perdidos. Por exemplo, se eu circular esse marcador aqui, ele está com mais de 50% dos dados perdidos. De 413 linhagens, mais ou menos 200 estão perdidas. 200 não perdidas ainda é bastante, então é tudo subjetivo. Eu elimino ele, não elimino, tá certo? São questões que vocês terão que decidir. A mesma coisa, a proporção de genótipos perdidos por indivíduos. Por exemplo, esses 2 indivíduos aqui, eles têm quase 20% de marcadores perdidos. Não é muito problema, tá certo? Porque eu tenho aqui quase 30 mil marcadores, mais 30 mil, então, sem problema, ainda tem muito marcador. Aí eu posso lançar, que é o próximo passo, uma vez que eu fiz a filtragem, um controle de qualidade, eu posso fazer, por exemplo, uma imputação. Aqui nesse exemplo que eu estou usando esse método aqui, que é o dos métodos de imputação para os vizinhos mais próximos, tá certo? Que também pode incorporar nesse método o desequilíbrio de ligação, ele foi proposto por esse autor aqui, Money, e tem vários outros métodos, tá certo? Eu estou usando esse método, vou usar ele. O que afeta a qualidade da imputação? Não é simplesmente imputar dados, tá certo? Tem que saber se aquele dado ele está propício para a imputação. Entre vários fatores, a qualidade da imputação ela vai depender da proporção de genótipos perdidos por amostra. Então, eu vou pegar a amostra X e ver quantos marcadores eu tenho perdido. Se eu tiver uma amostra que tiver 50%, 60% de marcadores perdidos, provavelmente ela vai ser problemática, tá certo? Marcador, similarmente, se eu tiver um marcador que tiver
30%, 40% de dados perdidos e a amostragem me for pequena, o número de indivíduos é pequeno, eu tenho que tirar aquele marcador. Não adianta eu querer fazer uma imputação dele, perfeito? A não ser que você tenha um conhecimento muito bom em termos de blocos de ligação, tá certo? Então, é tudo subjetivo. Eu não vou abrir aqui, eu só vou fazer, eu fiz a imputação, só para garantir que minha imputação funcionou certinho, eu rodo de novo a minha análise de qualidade no dado imputado. Eu quero ter certeza que a minha imputação funcionou, tá certo? Então, aqui eu tenho a distribuição, novamente, do alelo menor. Aqui eu fiz por cromossomo. Você pode olhar que eles estão tudo acima de 0,5, porque eu fiz um filtro de só incluir marcadores que tenham pelo menos 5% do alelo menor. Tá certo? Se eu pegar 5% de 413 indivíduos, de 400, seria 20 indivíduos. Pelo menos 20 indivíduos tem que estar na outra classe. Tá certo? Seria o caso contrário, a representatividade é muito pequena em termos de poder. Você pode reparar aqui que a quantidade de genotypes perdidos por cada marcador também não tem mais, tá certo? Similarmente, para os indivíduos, não tem mais indivíduos com marcador. Então, minha imputação, nesse caso, eu imputei de 100% do que estava perdido. Perfeito? Então, novamente, o objetivo aqui é fazer certeza que eu estou preparando um conjunto de dados que eu possa confiar no que eu consegui produzir no final, em termos de modelo. Agora, já em termos de construindo um conhecimento em torno daquele conjunto de dados, a primeira coisa que eu fiz aqui, por exemplo, foi estimar aquela matriz de relacionamento. Por quê? Porque eu quero saber se existem indivíduos ali que estão mais relacionados, se existem blocos, porque isso vai influenciar o meu treinamento do modelo. Eu estou usando uma medida aqui que é idêntico por estado, tá certo? Como exemplo, você pode ver esse artigo aqui, desse autor, de 2006, é uma revisão. Outra importância da matriz de relacionamento é que eu consigo identificar amostras duplicadas. Porque muitas vezes, uma amostra foi simplesmente com o nome errado. Às vezes, na hora de a pessoa montar o experimento, ele pegou amostras de uma mesma linhagem e escreveu nomes diferentes nela, tá certo? Então, isso é bastante interessante. Vou abrir os resultados aqui que eu obtive dessa minha matriz de relacionamento. O que eu estou interessado aqui mais é em ver esse gráfico, esse heatmap aqui, tá certo? Eu tenho um cluster que foi hierárquico, tá certo? Em duas direções. Nas direções que são aqui dos indivíduos e direção dos marcadores. Então, isso é o que a gente chama que seria o two-way clustering, tá certo? Em duas direções. Eu estou mais interessado aqui na direção dos indivíduos, tá certo? Os indivíduos estão nessa linha aqui, perfeito? Então, o que eu tenho aqui, você vê esse bloco bem vermelho e grande, é próximo de 1, são indivíduos bastante relacionados, tá certo? Esses blocos que estão mais azuis são indivíduos que são menos relacionados. Mesmo assim, você veja que o menos relacionado aqui é 0,37. Então, 37 seria do ponto de vista de relacionamento genético, isso aqui não dá uma ideia de relacionamento em termos de irmãos e primos, mas é bastante parecido. Então, nós temos aqui um grupo, poderia chamar esse aqui de um grupo. Esse aqui seria um outro grupo, nessa região. Um grupo menor aqui. Um terceiro grupo que parece que não tem relacionamento nenhum dos outros grupos. Esse outro grupo e esse outro grupo. É lógico que isso é subjetivo. A minha ideia aqui é que essa matriz, se eu jogar ela no modelo misto, ela vai capturar esses relacionamentos finos. Tá certo? Eu posso visualizar
em termos de análise de componentes principais, como através daquela matriz que eu obtive, para saber em termos de estrutura da população. Então, aqui eu já vejo aqui que eles estão coloridos, que o PC1 e o PC2, ele dividiu a população em dois grupos, esse grupo aqui em cima e esse grupo aqui embaixo. Tá certo? Esse outro PC1 e PC3, ele dividiu essa população. Então, a cor aqui, tem, o vermelhinho não está muito dividido. Só usando a matriz de similaridade, eu consigo ver aqui dois grupos. Talvez o PC3 e o PC2, ele consegue o quê? Eu tive que ir até o PC2 para mostrar os grupos. Tem esse subgrupo, esse grupo. Se eu não tivesse cor aqui, eu ia chamar esse aqui tudo de um grupo só e esse de um grupo só. Então, esse aqui sem cor, aqui, imagine sem cor, eu chamaria isso tudo de um grupo só. Esse aqui eu chamaria de outro grupo, quatro grupos que eu teria aqui. Tá certo? Nós sabemos lá que tem 5 grupos, mas como eu disse, que eles são baseados em termos de ecologia da planta. Esse gráfico é importantíssimo. No eixo Y, ele mostra a porção de variância explicada por cada componente. Então, o componente 1 explica 90%, o componente 2 explica 20%. E já tem esse formato aqui como se fosse um cotovelo. Geralmente, a gente para por aqui. Se eu fosse pegar os componentes principais com uma maneira de reduzir aquela matriz, que aquela matriz minha aqui, ela tem 413 por 413, ela é gigante. Se eu jogar aqui no modelo misto, vai trabalhar um pouco para fazer até ajustar. Mas se eu pegar os primeiros, 1, 3, até o terceiro componente principal, no modelo misto, ele vai representar aquele conjunto de dados muito bem e facilitar muito na minha análise. Então, isso são táticas, tá certo, pessoal? Vamos andando mais. Em termos de população de estrutura, também aqui usando a técnica de componentes principais, tentando achar a estrutura entre as amostras, é um método que foi proposto por Price, em 2006, é um método muito utilizado, tá certo? Eu uso os marcadores para construir os PCAs, tá certo? Ele também, se você ver aqui, quando eu jogo os marcadores, ao invés de jogar a matriz de relacionamento, eles são bastante parecidos os resultados, tá certo? Tem as cores, aquele conjunto de dados que eu mostrei anteriormente. Se eu vim aqui no scriptplot novamente, aqui eu tenho já precisando de 4 componentes para explicar a maioria da minha variabilidade, tá certo? Esse resultado desses componentes principais, novamente, eu posso usá-los em termos de treinamento do meu modelo, em termos de como eu definir, fazer uma divisão dos indivíduos para treinar e para testar. Outra análise que é bastante interessante é essa de mistura de população. Também é um método 2019, que é bem legal, que ele usa. Tem um outro método do Pritchard, que usa modelos bayesianos. Esse é um modelo de John Story, que usa componentes principais. É um método bem rápido. Ele dá quase o mesmo resultado do método do Pritchard. Então, a gente tem que, às vezes, procurar alternativas. Só para mostrar um pouquinho o que esses gráficos mostram. No eixo Y aqui, eu tenho a probabilidade de um indivíduo pertencer a 5 populações. Eu tenho 5 populações com a probabilidade de indivíduo. O primeiro indivíduo aqui, por exemplo, ele tem probabilidade 1 de pertencer à população 1. Por outro lado, se eu peguei esse indivíduo aqui nessa região, ele tem probabilidade quase 1 de pertencer à população 2. Um caso mais intermediário seria nessa região aqui, por exemplo. Esses indivíduos têm probabilidade não muito certa de pertencer a uma população ou outra, tá certo? Por quê? Novamente, são dados genômicos, não são dados que foram obtidos através da biologia da planta, tá certo? Então, às vezes ele te dá uma informação melhor, coisas que às vezes foram classificadas como um grupo, na verdade são de outro grupo, perfeito? Você também pode produzir o PCA baseado nos dados que foram gerados, daqueles de probabilidade, também bastante interessante. Eu posso ver aqui
aqui já está dando um trabalhinho para me mexer aqui, um pouco eu tenho um modo de apresentação, às vezes o computador consome mais memória, mas eu ia precisar mais ou menos 3 ou 4 componentes principais. Então, são todos convergindo. Você veja que a matriz K, o PCA e esse mistura de população, todos convergem para em torno de 4 populações, 4, 5. Antes de eu fazer um treinamento de modelo, ou fazer uma análise de genômica, de associação, é bastante interessante aqui esse conceito de herdabilidade genômica, tá certo? Que é subdividir toda a minha herdabilidade em termos de regiões. Pode ser por cromossomo, pode ser regiões dentro de cromossomo. Você pode ser criativo aqui. Aqui eu estou fazendo por cromossomo. Esse é um método que foi proposto aqui por Young, 2010, muito interessante, muito interessante. Ele abriu possibilidade para muita coisa. E foi baseado naquele termo de missing heritability, porque geralmente as herdabilidades que são estimadas através de dados genômicos nunca batem, são inferiores àquelas produzidas por dados experimentais fenotipos, tá certo? Então, aqui, eu estou mostrando a herdabilidade no eixo Y e aquelas características, tá certo? Comprimento do grão marrom, número de panículas, florescimento em Arkansas, na verdade, esse é o número de inflorescência e altura de planta. Então, por exemplo, número de panículas tem uma herdabilidade genômica em termos de 20%. Já aqui o número de inflorescência por volta de 50% de herdabilidade genômica. Atenção, essa herdabilidade ela foi construída com aquele modelo aditivo, tá certo? Então, eu não estou incluindo aqui a parte de dominância, mesmo porque esse dado eles são linhagens todos homozigotas, eu não tenho heterozigota aqui, perfeito? E eu também não estou incluindo aqui a epistasia, tá certo? Aditivo por aditivo, então seria o puro aditivo. Então, dependendo da arquitetura genética da característica, ela vai dar baixa, tá certo? Por natureza. Mas o interessante é aqui. Eu tenho aqui os meus cromossomos. No caso do arroz, tem 12 cromossomos. Então, aqui eu tenho a subdivisão daquela, por exemplo, se eu vir aqui no número de inflorescência por panícula, temos 50%. Inflorescência por panícula, aí eu posso ver aqui o cromossomo 1, ele, junto com o cromossomo 7, 6 e 4, e o 12, eles têm o quê? A maior parte da variabilidade aqui desse conjunto de dados para essa característica. 9, 10 e 11, 2 e 3, praticamente zero. Então, quando você fizer uma análise de dióise, você já vai ter aqui uma inferência que esses cromossomos que você não encontrou nada aqui na herdabilidade genômica, também você não vai ter não vai ter um pico neles lá, ou vários picos, não. Tá certo? Então, isso é muito interessante do ponto de vista biológico, genética. Isso é muito bonito. Finalmente, você pode usar aqui uma análise de seleção genômica, perdão, de associação, para tentar filtrar ou entender aquelas regiões do genoma que afetam essa característica. Eu estou estudando aqui, não lembre que é a diversidade genética. Então, é interessante do ponto de vista de diversidade. Eu ajustei só um modelo que ele demora um pouquinho para rodar. Número de panícula, usando 3 componentes principais, como estrutura de população e aquela matriz de IBS, tá certo? Eu vou abrir o conjunto de resultados aqui. Eu já estou vendo que eu estou aqui com 40 minutos de apresentação. Eu não quero perder a oportunidade de mostrar a seleção genômica. Então, esses são 2 testes, um teste de genotipo e um teste de trend, mas eles são praticamente a mesma coisa. Esse valor que você está vendo aqui é o log, na escala de 10, multiplicado por menos 1. Então, valores significativos estariam aqui em cima. Todos deram baixo. Eu fiz uma correção aqui por FDR, tá certo? False Discovery Rate. Então, jogou todo mundo para baixo. Então, panícula, que eu tinha lá 20% de credibilidade genômica, realmente eu encontrei poucas áreas. Se eu não tivesse feito aqui o FDR, eu teria que dar uns picos maiores em alguns locais aqui, tá certo? Mas só para mostrar que isso é interessante,
do ponto de vista de diversidade genética. Tá certo? Movendo aqui a parte de melhoramento. No passado, a gente falava em a seleção assistida por marcadores. A gente ia lá e pegava uma meia dúzia de marcadores e fazia ali uma seleção, geralmente para doença, características qualitativas. Aí veio o conceito de seleção genômica de utilizar o máximo de marcadores que eu conseguir, tá certo? Para fazer uma predição usando não somente aqueles marcadores limitados, mas um conjunto bem grande. Mas é interessante você ver a dinâmica da coisa. A ideia é o seguinte, estou usando muito pouco marcador, vamos usar tudo. Só que hoje em dia a gente vê que se você for usar tudo também, você acaba perdendo, tem vários problemas. Um é caro, às vezes você coloca 1 milhão de marcadores, ele produz o resultado como se você escolhesse 1000 marcadores, faz o mesmo resultado. Então, por isso que é muito interessante essa análise de diversidade, você entender o fenômeno, tá certo? Que você está estudando. Então, não é simplesmente fazer seleção genômica e julgar, vou jogar 1 milhão de marcadores, eu estou resolvido aqui com o meu problema de melhoramento. Longe disso, tá certo? Hoje em dia, as pessoas já aprenderam isso. Por que esse negócio de seleção genômica tem um apelo? É matemático. Eu tenho aqui essa forma, ΔG é o ganho genético, e intensidade de seleção, H seria a raiz quadrada da herdabilidade, o desvio padrão aditivo e a quantidade de ciclos que eu consigo fazer por ano de seleção. Veja bem, fazendo seleção genômica, eu não preciso ir para o campo analisar aquele material, tá certo? Se eu tenho 30 mil novas linhagens, eu não preciso levar essas linhagens para o campo. Então, se eu fosse levar para o campo, eu conseguiria levar, por exemplo, 1000 linhagens. Agora eu consigo fazer 30 mil. Então, eu consigo aumentar a minha intensidade de seleção, aumentar o I. Tudo que está no numerador, eu tenho que aumentar. O que está no denominador, eu tenho que diminuir. Esse valor de ganho genético aumentar. Então, eu posso aumentar a intensidade de seleção. Joia. Herdabilidade. Marcadores, geralmente, não têm influência de ambiente. Então, eu consigo estimar a herdabilidade melhor. Então, eu aumento o H. Número de marcadores. Eu posso usar esses marcadores para quantificar a minha variabilidade genética. O que eu fiz ali atrás? Estimar aquela herdabilidade genômica, tá certo? Aquela diversidade que eu tenho no meu painel, aquele modelo de mistura, tá certo? Então, eu consigo aumentar esse sigma A, tá certo? Então, eu consegui aumentar 3, e o L, é claro, se eu não preciso levar o material para o campo para fazer a seleção, eu faço a seleção antes de levar para o campo, se eu gastava 1 ano para fazer um ciclo, por exemplo, eu posso fazer 2 ciclos por ano. Então, eu diminuí L. Então, a seleção genômica ela tem esse apelo matemático e genético, tá certo, pessoal? Aqui são exemplos de como eu posso usar isso no programa de treinamento. Existem milhares de estratégias, vai depender do tipo de cultura que você está, de uma infinidade de fatores. A gente tem que botar a cabeça para funcionar, não existe aqui uma receita de bolo. Imagina que eu tenho plantas, sem usar seleção genômica, eu faria fenotipagem, prediziria, selecionaria. Semelhantemente, eu faria isso no material que eu tenho lá no meu banco de germoplasma. Tá certo? Com a genotipagem, eu genotipo, mando para o banco de dados, fenotipo parte, mando para o banco de dados. Quando eu vier no próximo ciclo, eu tenho planta, só genótipo, eu uso esse fenótipo para fazer uma predição, porque eu já tenho um modelo que liga o genótipo com o fenótipo, faço a predição. Então, eu pulei essa fenotipagem aqui, tá certo? Isso funciona tanto nas linhagens elites, como no seu banco de germoplasma. Novamente aqui, como um analista, tem que pensar em termos de como é que vai ser o fluxo de análise que eu vou fazer, tá certo? Isso não é fixo, novamente, você tem que ter a flexibilidade. No meu caso aqui, estou falando que eu tenho que construir um modelo, fazer uma validação cruzada, comparar e escolher o melhor modelo. Só depois que eu fizer isso que eu vou fazer vou avaliar e selecionar os melhores cruzamentos baseados naquele modelo. Antes disso, eu não faço isso. Depois que eu construir, que eu escolhi os melhores cruzamentos, eu posso, por exemplo, avaliar mais de uma geração, virtualmente.
tá certo? Eu não vou sair direto da predição para múltiplas gerações sem fazer uma seleção preliminar dos meus cruzamentos, porque geralmente eu estou na casa dos milhares de cruzamentos aqui, tá certo? Então tem que fazer um refinamento. Aqui nesse exemplo eu vou usar Ridge Regression e GBLUP para fazer uma comparação de modelo. Vou fazer aqui um tipo de seleção de marcadores, que é usando a regressão em floresta, e vou fazer uma cross-validação. Tá certo? Eu estou passando um pouquinho do tempo aqui. Se não for possível terminar, vocês me avisam. Tem muitos e muitos alternativos de modelo, igual eu falei. Ridge Regression, GBLUP, o Bayesian Alphabet. Tem o Deep Learning. Você pode, por exemplo, ver esse artigo para uma revisão dos modelos de seleção genômica. Tem esse mais novo aqui, um método usando Deep Learning, que é bastante interessante. Até com o pessoal lá do Crossa, do CIMIT. O modelo de regressão de Ridge Regression e de GBLUP são bem parecidos. Pode olhar que eu tenho essa equação são bem... O que difere é em termos da variância. O coeficiente que multiplica a minha variância. Aqui eu tenho uma matriz de identidade, aqui eu tenho uma matriz genotípica. Geralmente é aquela matriz que eu construo lá, pode ser uma matriz aditiva, pode ser uma matriz de aditiva, dominante, você usa criatividade, tá certo? Uma coisa que eu vou mostrar aqui, que é interessante, se eu pegar aquele conjunto de dados que eu peguei, eu fiz um ajuste, usando Ridge Regression, para panícula. Número de panículas, você vê aqui, número de panículas por planta. Tá o valor observado, o valor predito, o resíduo. Predito e resíduo, o plot, você vê que está bem bom, a correlação deu 0,95. Aí vem um ponto de exclamação. Isso não é verdade, em realidade, porque eu usei o conjunto inteiro para fazer o ajuste. Eu preciso fazer alguma técnica de validação cruzada, tá certo? De GBLUP foi a mesma coisa. Então, o próximo passo aqui é uma validação cruzada. Novamente, existem várias maneiras de produzir a validação cruzada. Como é que eu vou desenhar os conjuntos de treinamento, de teste? Você pode usar aquela informação de estrutura de população, você pode usar outras informações se for necessário, tá certo? Só como uma interligação de pontos aqui, a correlação entre o valor estimado genético e o valor observado é mais ou menos igual à raiz quadrada da herdabilidade. Você, por exemplo, pode usar esse artigo para você ver como foi derivado isso. Então, se eu voltar na minha herdabilidade genômica, é claro que aqui, como eu disse, eu só tenho herdabilidade aditiva, não tem nenhuma epistasia. Se eu pegar aqui número de planícula, em torno de 20%, se eu tirar a raiz quadrada desse ponto 2, dá mais ou menos 0,45, tá certo? 0,4, por aí. Então, o máximo que eu encontraria aqui de correlação entre predição e observado para aquele número de planícula seria em torno de 40% de acurácia. Claro que isso não é 100%, porque aquele modelo de seleção genômica meu não captura toda a arquitetura genética, tá certo? Mas te dá uma ideia, você vai ligando os conceitos. Eu fiz a validação cruzada, eu fiz 5 folds, 4 vezes, então eu ajustei 20 modelos por cada característica. Vamos abrir aqui aquele número de panículas por planta, tá certo? Ele tinha mais ou menos 20% de herdabilidade genômica. O que eu estou interessado no que vai aparecer aqui é na correlação entre o que eu observei e o que eu prediz. Deu em torno aqui de 0,75, tá certo? Muito alto. Todos os modelos. O que são esses modelos aqui? Esse modelo RR1000 é um modelo que eu fiz uma seleção de 1000 marcas, tá certo? Ajustei o modelo, deu mais ou menos 0,75. Também com o GBLUP, 1000 marcas, bem igual. Então, todos os modelos pode ver que está igual. Esse último modelo aqui, esses dois últimos modelos, são os modelos com todos os marcadores. Esses milhares de marcadores.
esse modelo com 1.000, esse com 1.000, esse com 2.000, esse com 2.000. Então, veja bem, de 30 e tantos mil marcadores, para essa característica, eu só preciso de 1.000 para fazer praticamente a mesma predição. Talvez até menos, eu não testei com menos de 1.000. Perfeito? Então, aqui eu já vou fazer uma escolha aqui. Daqui para frente eu vou trabalhar com Reed Gershon, porque é de fácil entendimento, fácil ajuste, tá certo? Então, para a minha seleção genômica, eu vou usar Reed Gershon. Poderia ter sido outro, pode variar de uma característica para outra? Pode sim. Tá certo? 1.000 marcadores. O que eu vou fazer aqui agora? Eu peguei aqueles marcadores, o meu conjunto inicial tinha 30 e tantos mil marcadores, se eu não me engano, se eu voltar aqui direto na informação, 36.000. O meu modelo com 1.000 está fazendo a mesma coisa daquele modelo com 36.000. Quais os 1.000? Foram os 1.000 que foram selecionados pela validação cruzada. Como é que eu fiz agora para selecionar aqueles 1.000 e poucos marcadores? No final, eu terminei com 1.453 marcadores. O que eu fiz? Na minha cross-validação, eu tinha 20 modelos para cada característica. Todos os marcadores, eu tinha uma frequência de cada marcador, quantas vezes ele foi selecionado para entrar naqueles modelos. Então, por exemplo, o marcador foi selecionado nos 20 modelos. Ele entrou nos 20 modelos, então ele foi 100%. O marcador só entrou em nenhum, 0%. Um entrou em 10 modelos, 50%. Então, o que eu fiz foi o seguinte, se um marcador entrou em pelo menos 50% dos meus modelos, que é 10 de 20, eu vou manter ele no meu modelo final. Tá certo? Eu reajustei o minha modelo de Reed Regression, usando aqueles 1.453 marcadores, por todas as características. Tá certo? Para todas as características. Porque aquela seleção minha aqui, eu fiz a seleção de 20 modelos para essa característica, 20 para essa, 20 para essa. No final, então, tem 5 características aqui, então tem 100 modelos, tá certo? Que foi avaliado aqui no final. Só para mostrar a vocês, em termos de distribuição, como é que está no genoma, esse gráfico aqui mostra o seguinte, no eixo do X são os marcadores, tem 36.000 pontinhos aqui, e o Y é a frequência que eles foram estimar, entraram nos modelos da cross-validação para cada característica. Tá certo? Os marcadores que estão acima de 50% os pontinhos, os asteriscos vermelhos. Então, eles estão bastante distribuídos no meu genoma, para todas as características, que é muito bom, representativo. Tá certo? Então, isso é interessante você ver onde é que estão os marcadores que você selecionou. Você pode fazer checar novamente se eles batem com o resultado que você obteve lá na seleção de associação ampla. Para a parte mais final da apresentação, já estou aqui em cima da hora, seria a parte do melhoramento. Esse melhoramento virtual, que eu chamei aqui, ele vai depender em várias coisas. No tipo de espécie que você está trabalhando, no objetivo do melhoramento, na quantidade de dinheiro que você tem em caixa, tá certo? Você pode ver, por exemplo, esse artigo do Lindo Reis aqui, que é uma revisão legal. Tem esse outro aqui para uma estratégia em cereal. Mas o que eu vou mostrar aqui é o seguinte. Eu estou interessado em selecionar aqui cruzamentos que têm alto número de panícula por planta, porque isso significa mais produtividade, e alto número de inflorescência por planta. Incrível, essas duas coisas são todas na inflorescência, elas têm correlação negativa. Correlação fenotípica em torno de 0,36 e a genotípica em torno de 0,41. Então, apesar de elas estar no mesmo órgão da planta, elas têm uma correlação negativa. O meu objetivo é assim, aumentar as duas. Porque se eu aumento o número de inflorescência, eu tenho tendência de aumentar o número de grãos. Se eu aumento o número de panícula, também aumenta o número de grãos. Então, meu objetivo é aumentar os dois, mas é difícil, é uma tarefa difícil. Das 403 linhagens que eu tinha inicial, eu acabei terminando com 348. Por quê? Porque haviam algumas delas que tinham duplicatas, tá certo? Então, eu acabei resolvendo. Se eu pegar esses cruzamentos e cruzar eles 2 a 2, eu tenho aqui mais de 60.000 cruzamentos, pares de cruzamento. E seria como se você estivesse fazendo aquele dialelo completo, tá certo? Então, é uma coisa exorbitante eu avaliar isso no campo.
impossível. Mas no computador eu consigo fazer isso. Razoavelmente, aqui, usando o meu sistema, que não é um sistema muito bom, ele faz isso em questão de poucos minutos, tá certo? E não é o sistema mais otimizado para velocidade. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte, são alguns critérios que nós usamos. O que nós avaliamos? A média, desvio padrão, máximo, mínimo, mas aqui eu tenho a característica, panícula, tá certo? Vamos pegar o número de planita, de fluorescência por planta, a média dele, 0,41 que eu mostrei lá, e o número de panícula. Então, eu quero trabalhar nessas duas características. Esses gráficos aqui, eles mostram exatamente aqueles 60 mil cruzamentos. Eles estão todos aqui. Eu olhar nesse conjunto de dados e querer selecionar plantas que têm alta panícula, alto número de panícula e alto número de inflorescência, eu posso vir aqui, por exemplo, selecionar aqueles que têm alto. Você pode montar um sistema desse para você. De alguma maneira, vir para cá. E também alto. Automaticamente, o sistema mostra para mim quais são aquelas linhagens, quais os cruzamentos. Mas eu vou usar uma estratégia aqui, que é interessante, que é uma estratégia de... Pessoal, eu estou usando... Porque eu estou usando aqui a internet e mostrando a minha... Fazendo um sharing aqui, geralmente tudo fica mais devagar. Mas eu já estou terminando, pessoal, são 5 horas. Eu prometo que mais 5 minutos eu termino isso. O que eu quero fazer aqui é mostrar uma estratégia que a gente chama de seleção de Pareto. Em inglês, a gente chama Pareto Frontier. Se quiser tomar nota, pode tomar. É um tipo de estratégia de seleção que você vai nas bordas, tá certo? Da distribuição aqui. Por exemplo, eu vou na borda dessa distribuição. É uma coisa muito difícil, é uma coisa que não é linear. Então, vou selecionar aqui que eu quero número de panícula, na média, alta, e inflorescência também. Eu quero alta, ok? Eu quero todas as duas altas, vou clicar ok. Olha o que aconteceu aqui. Isso aqui é a correlação, o gráfico, o biplot, daquelas duas características. Eu selecionei alta para um e alta para outra. Você vê que os pontos estão na periferia, tá certo? E você pode usar um software que faça isso, você pode escrever sua própria rotina, mas é interessante a gente saber dessas alternativas. Se eu agora quiser saber quais são aqueles cruzamentos, na sua estratégia, você pode fazer o que você quiser. Eu vou fazer aqui, eu vou selecionar só aquelas linhas agora. 31 linhas, 31 cruzamentos. Agora eu quero saber, esse aqui é um dos pais, esse é outro pai daquele cruzamento. Eu quero saber qual deles que está cruzando bem com os outros. Olha para você ver no pai, PI. Todos os dois são parentais. O 80 cruza bem com vários materiais. 97 cruza bem com vários materiais. Aí você entra naquela ideia de genética quantitativa, específico ou mais geral, tá certo? Mas agora eu posso selecionar esses cruza bem com 97 e 80 e fazer agora um ciclo múltiplo de seleção. Eu não vou fazer com todos esses 60 mil cruzamentos, porque você não vai ter um sistema que vai conseguir fazer isso. Então, agora, eu vou voltar aqui e mostrar a última parte da minha apresentação. Só para mostrar aqui, quando eu fiz aquele análise de Pareto, as linhagens 90, 80, 97, 136, 131, elas aparecem muito frequente entre os melhores cruzamentos. Então, são aquelas que eu vou colocar uma bandeirinha vermelha. Opa, essas aqui que eu vou ficar mais de olho nelas, tá certo? Para terminar aqui, eu vou mostrar o seguinte. Vou fazer 4 gerações de autofecundação e seleção só naquele conjunto selecionado de indivíduos. Novamente, meu objetivo é aumentar o número de panícula e número de fluorescência. Tem correlação negativa. Vou direto para onde eu quero mostrar a vocês. Tá certo? Aqui eu tenho os gráficos. Embaixo aqui eu tenho a geração. Primeira linha aqui, geração, no X, F1,
autofecundação 1, 2, 3 e 4. Para cada cruzamento, então tem 131, 2 com cruzamento com 80. E aqui eu tenho a média estimada usando o meu modelo de predição genômica, tá certo? Isso é tudo baseado no meu modelo de predição genômica. Então, o número de planículos. Olha para você ver, todos eles estão com tendência de quê? Aumentar. Por quê? Eu coloquei uma pressão de seleção positiva, eu quero aumentar isso. Vamos ver essa característica. Essa eu não tive ideia, eu não coloquei lá, ignora ela, não faz nada. Para alguns cruzamentos manteve constante, outros cruzamentos ela aumentou. Tá certo? Outros aumentou, depois diminuiu. Então, coisas que o melhorista vai ficar interessado. Florescimento, alguns diminuíram, a maioria aumentou. A que eu estou interessado aqui seria o número de inflorescências. Olha aqui, eu fiz uma pressão positiva, eu quero aumentar. Então, eu aumentei. São características que têm correlação negativa, mas eu consegui aumentar para os cruzamentos, são cruzamentos direcionados, aumentar aquele valor da característica e, ao mesmo tempo, aumentar essa primeira característica que tem a correlação negativa com ela. Essa coisa legal. Tá certo? Então, muito interessante. Eu vou terminar a apresentação por aqui. Só mostrar aqui, concluindo. Interessante você ter um fluxo de análise de predição que ele é útil. Ele sempre tem que dar ao melhorista uma informação que é fácil de usar e de alto valor quando ele vai fazer a decisão dele. Você deve escolher ou construir um conjunto de ferramentas analíticas que seja fácil de você aprender, tá certo? E que tenha um valor final da análise, seja uma coisa rica, que todo mundo entenda. Sempre reacesse o state of the art, o que está de mais novo. Não quer dizer que o mais novo é o melhor, mas sempre reavaliando. E tenha em mente que esses métodos eles estão sempre evoluindo, mas, por outro lado, também os requerimentos do melhorista estão sempre melhorando, modificando. Então, são duas vias que você tem que ficar de olho aqui, tá certo? Eu agradeço a oportunidade, estou aberto a perguntas. Vou fechar um pouco de janelas aqui só para melhorar. Desculpa, passei aí bastante o tempo que era previsto. Ô, Luciano, sem problema nenhum, é sempre um prazer ouvir você, foi interessante. Se você não fala que passou o horário, eu não tinha nem percebido. Muito bem, muito obrigado pela sua apresentação, meus parabéns. Vamos ouvir pergunta, então, pessoal? Está aberto para pergunta, pode mandar no chat, tem pergunta aparecendo no quadrinho, Luciano, ou vocês podem abrir o microfone se vocês preferirem, tá certo? O Pedro falou o seguinte, ele elogiou a excelente apresentação, Luciano, por trás desse método de seleção para trades com correlação negativa, existe um índice, e se houver, como estimar os pesos para cada trade, de cada trade? Obrigado, Pedro. Pedro, excelente pergunta, excelente. Essa estratégia que eu usei aqui, que é o usando Pareto Frontier, ele é um método que ele independe de peso, a beleza dele é essa. Ele simplesmente é um método de optimização. Isso é um método que é usado muito em indústria para otimização de processos. Tanto é que isso veio lá do inglês Operation Research. É o pessoal que faz esse tipo de coisa, distribuição de logística. Não tem pesos aqui, viu? Mas é lógico que você pode trabalhar com pesos também. O problema do peso é você definir o peso. O grande problema de índice de seleção é a definição dos pesos. Ótimo. Mais alguém, pessoal? Pode abrir o microfone ou jogar no chat. Gabriel? Oi, Luciano. Obrigado pela excelente apresentação. Eu tenho uma dúvida, talvez na continuação dessa sua resposta. Quando você mostra essas simulações por múltiplas gerações, eu não sei exatamente o que está por trás disso. A minha questão, assim, eu não sei exatamente que modelo vocês usaram, então a minha questão é só, nesse método de seleção de Pareto, existe algum trabalho de como isso afeta a variância genética da população em curto a médio prazo? Eu não sei se essas simulações já levam isso em conta, porque
Queria um pouquinho mais de detalhes sobre isso, por favor. Muito bom, Gabriel. Excelente. Diretamente aqui, eu tenho as estimativas de desvio padrão de todos esses cruzamentos. Pode olhar aqui que eu tenho desvio padrão, tá certo? Desvio padrão, no caso, porque eles são todos materiais homozigóticos, na primeira geração eles vão ser tudo híbridos. Então ele não tem, mas nas outras gerações eu sempre tenho essas estratégias de desvio padrão. Tá certo? Eu posso usar um filtro, tá certo? Eu não estou fazendo isso atualmente, eu posso fazer isso, um filtro. Mas outra coisa que é informativa aqui é que o tamanho desses círculozinhos aqui, eles são proporcionais ao desvio padrão. Desvio padrão do seu modelo. O seu modelo é um modelo genômico, então é um desvio padrão genético. Tá certo? Não sei se você consegue ver, mas todo o primeiro ponto aqui ele é bem pequenininho. Porque ele tem um desvio genético de 0, porque ele é o híbrido. Depois que eu faço a autofecundação, já começa a aparecer variabilidade. Então, você pode ver que aumentou um pouco. Na verdade, aqui a variabilidade está até aumentando, mas a certo ponto, talvez vai começar a diminuir essa variabilidade aqui. Tá certo? Então, nesse meu caso, eu estou fazendo visualmente, mas eu poderia colocar um parâmetro na minha rotina para verificar um número acima de variabilidade, manter acima de valor X ou Y. Excelente questão. Obrigado, Luciano. Mais alguém? Só para deixar claro, pessoal, eu usei o software nosso aqui só por conveniência, viu? Isso aqui não é nem propaganda, nem nada. Porque se eu fosse fazer usando um outro software, seria outra quantidade de trabalho que eu teria que colocar para poder colocar essa apresentação em dia. Trabalhando no software de vocês também para modelos que incluem interação com o ambiente? Augusto, aquela interação com o ambiente, ela pode entrar no modelo, quando eu construo aquele modelo lá, o de Blump, ou qualquer outro modelo, ela pode entrar lá, sim, senhor. Ela tem possibilidade. A grande dificuldade que a gente tem de entendimento é que quando eu faço a simulação, aqui eu faço cruzamentos, então tem que simular as progênies. Usando os dados genômicos, isso aí a gente tem informação de ligação, a gente consegue fazer. A informação de ambiente, a gente teria que manter ela constante, a não ser que fosse o usuário passasse algum tipo de uma variância, uma média, por exemplo, de precipitação, de coisas nesse sentido, coisas ambientais, para construir um modelo virtual para aquilo também, ou manter constante desde a primeira geração até a última. Ok, obrigado. Isso de nada. Mais alguém? Não, acho que não. Só temos comentários aqui no chat. Não tem ninguém com a mão erguida, pelo que eu estou percebendo aqui. Eu não sou muito familiarizado com o Zoom. Tenho medo de esquecer alguém que está fazendo pergunta, mas aparentemente não. Todo mundo já fez pergunta, né? Muito bom. Eu queria agradecer novamente, então, Luciano, pelo excelente seminário. É sempre um prazer ouvi-lo. Obrigado por despender seu tempo para conversar com a gente aqui. Obrigado a todos pela presença e também agradeço a comissão organizadora por me dar a oportunidade de fazer a apresentação do Luciano aqui. Foi um prazer para mim, uma honra para mim também, viu? Muito obrigado. Luciano, sempre um prazer. Prazerão é todo meu, Augusto. Muito obrigado aí pelo convite. Estou sempre à disposição. Como eu disse, se tiver alguma questão, dúvida, comentário, crítica, pode mandar um e-mail aí. Tá bom, pessoal? Tá prazer ótimo, vê-los todos. Muito obrigado, Luciano. Obrigado a todos. Não sei se alguém, pessoal da organização, quer falar alguma coisa, Camila ou alguma outra pessoa. Não, na verdade, eu gostaria de perguntar, se depois você poderia compartilhar a lista de referências, porque você citou uns artigos bem interessantes e eu teria interesse de ter acesso a esses artigos. Eu posso te passar essa lista, não tem problema nenhum, não. Eu te passo ela. Muito obrigada. Por nada. Ótimo, então. Então, uma boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.